Tá, tu falou uma coisa, agora não te esquece da gravação que eu posso cortar. Tu disse que tu procurou no 4 em linha a beleza do futebol salão? Eu procurei um artifício de eu poder jogar contra equipes melhores, Tá, né? isso. Tecnicamente. Tá. Jogando, a única forma de jogar, de ter mais possibilidade de jogar contra uma equipe melhor, era ter mais possibilidade de posse de bola. Se eu tivesse 25 minutos, 27 minutos de posse de bola com uma equipe melhor que a minha, que viesse pressionar, eu tinha mais possibilidade De de ganhar prejudicar o ela. jogo. Para isso eu tinha que ter uma coisa fundamental: ter mais movimento que o adversário. Certo. Se eu tivesse mais movimento que o adversário, eu podia ter sempre o jogador livre, mais livre, para poder ter a bola. Por isso que tu treina fundamento e passa. Exatamente. Com os dois pés. Paralelamente a isso, o desenvolvimento da técnica diária, para melhorar a técnica e conseguir também aproximar a técnica dos melhores jogadores, Claro. evoluir a técnica dos melhores jogadores. A gente, na minha opinião, não deve pensar em correntes de pensamento. O jogador nasce feito, o jogador... Não. A gente tem que pensar quando tem um menino na mão, se esse menino é ruim, em fazer ele ser regular. Né? O regular bom. O regular, razoável, ou bom. Agora vai depender do menino. O fundamental é que ele se divirta. É que ele... Se divirta jogando. Jogando, que pense no jogo, né? Esse é o passo fundamental. Pensando no jogo, ele vai desenvolver o jogo. Pensando na história, ele desenvolve o conhecimento dele de história. Tá. Mas isso não é tática? Eu acho que isso é ele passar a entender o jogo, né? Eu tive bons companheiros que jogavam bem, mas não entendiam o jogo. Entender o jogo, tu entende como leitura do jogo? Leitura do jogo, ou seja, conhecer, por exemplo, aproveitar o que o meu companheiro tem de melhor. Se tem um bom companheiro, dou um exemplo, que em um dado momento esse companheiro está num pedaço de terreno ali na frente, que ele precisa de espaço para fintar. Tu tem que tirar a marcação de cobertura. Se eu levar o meu adversário longe da cobertura, longe dele, quando ele fintar, ele não vai ter cobertura do adversário. Jogar sem a bola. Exatamente. Quando eu estou pensando no meu companheiro, eu estou esquecendo de mim, mas eu estou pensando na minha equipe. Mas eu também estou desenvolvendo o meu raciocínio. O outro também vai fazer comigo isso, né? O meu companheiro, a um dado momento, também vai buscar fazer isso comigo. E quando tu está treinando, que eu estou te observando, que tu está lendo isso e eles não estão compreendendo, e tu começa a discutir, a levantar hipótese de volume de jogo em cima da bola, como tu acha? Tu acha que tu falando eles estão te compreendendo? Eu acho que sim. Você demonstrando as hipóteses? Exatamente. Deixando a liberdade, né, por parte deles e também pensar e dar a sua opinião, né, porque o que é importante entender é a reação do adversário. Eu dou a ideia, se você tem no teu adversário esta reação, na segunda vez ele pode reagir de forma diferente. Você tem essa ou aquela possibilidade. Selecionar. Exatamente. Não existe no futebol um dogma, uma verdade verdadeira por um grande jogador, né? Existe sim, ele
naquelas situações de dificuldade, ele buscar a solução mais simples, que é a mais inteligente. E tu acredita que o jogador que se coloca bem é um jogador inteligente? Ele é. E é ele que vai propiciar um volume de jogo e de velocidade contra o adversário? Independente de quem está com um problema do controle da bola? Exatamente. Eu tive um grande companheiro que era muito inteligente, o Sorage, né? Que ele era até gordinho, mas ele sempre estava desmarcado, porque ele tinha um câmbio de ritmo e sabia o lugar exato que você poderia colocar a bola. Então ele tinha que pensar em ludibriar o primeiro adversário para depois entrar em linha de passe. Exatamente. Ele pensava em duas coisas: em se desmarcar E na hipótese de tu poder passar para ele. exatamente o ângulo que eu podia passar Claro, para ele. claro. Ele né? tinha que criar um jogo abstrato. Exatamente. Ele pensava já em duas, três coisas, quando os outros Antecipado. pensavam em uma só. Né? Isso tu acredita, que eu acredito, que é a diferença do jogador para o craque? É. O craque, Antecipa. tem certas condições individuais, mas ele tem um jogo coletivo, né? Ele é capaz de fazer um companheiro jogar. Né? Sem ele participar da bola. Para quem viu grandes jogadores de salão, Serginho, Aécio, depois Jackson, Leonel, Sim, todos eles. Agora, o Manuel Tobias. Pensavam pelo contrário. O Manuel Tobias hoje é um jogador único, por justamente isso. Ele é capaz de renunciar ao seu jogo em prol da equipe. Ele é capaz de fazer os seus companheiros jogar. E tem outros que não são capazes, jogam o seu jogo. Ele é capaz de fazer a abertura de jogo, ângulos para que a coisa evolua mais. Exatamente. E ele tem essa renúncia pessoal, né? Que isso também vem da humildade de caráter, né? Da cultura. Exatamente. Ele compreende que ele precisa do companheiro. Ele é capaz de jogar para o companheiro, mesmo sabendo que o companheiro não vai jogar para ele. Tu chama isso de renúncia. Exatamente. Porque se hoje nós conseguirmos fazer com que esse companheiro volte a jogar para ele, o Brasil vai ser campeão de novo. Claro, porque ele faz a diferença. Exatamente. Mas, Eu não quero falar em nomes, né? Mas se esses meninos, alguns, observassem meu exemplo do Manuel Tobias, os outros seus companheiros, e se também espelhar nele, eu acho que o jogo deles ia ser muito similar ao do Manuel Tobias hoje. abdicar de certas coisas para o prol da equipe. Exatamente. E o jogo de 4 em linha propicia isso para todo mundo. Todo mundo tem que entrar mais ou menos nessa dinâmica. Exatamente. Esse jogo, ele divide os esforços. Ele obrigatoriamente faz com que todos os jogadores sejam rápidos e busquem a rapidez. Né? Que um jogo de sociedade. De sociedade. E ao mesmo tempo que cria condições por uma atitude individual. Também. O que é essas condições? Por exemplo, uma finta sem cobertura lá na frente. Primeiro nós colocamos um movimento. Se você observar bem o jogo de basquete na NBA, os jogadores se comunicam sem levantar a mão, ou sem jogadas, ou sem... Jogo de comunicação invisível. É invisível, é de telepatia. Eles se movimentam e naquele momento lá na frente, muitas vezes tem uma atitude individual. Mas primeiro o coletivo. Primeiro vem aquela... Sim, se todo mundo fala que o melhor jogador da NBA
com o Phil Jackson, né? Ele, para ser o melhor, ele tinha que jogar na equipe, é porque é um jogo de sociedade, de comunicação. Eu vejo claramente no Michael Jordan, né? É, Michael Jordan. No Michael Jordan. Jogar para a equipe e também para ele. Sabia o momento certo de jogar para ele, mas nunca... Tá, mas uma pergunta então. Quando tu sai do Brasil, que tu já tinha o modelo do 4 em linha, e tu vem para a Espanha e tu vê uma disciplina tática e tu vê que eles enxergam essa possibilidade de um jogo diferente de comunidade, um jogo de sociedade, quais os princípios básicos do 4 em linha? O que tu prioriza? O que é mais importante segundo, terceiro e quarto escalão? O que tu acha? Como tu consegue o jogo do 4 em linha? E por que o nome 4 em linha ou 4-0, sei lá o quê? Sinceramente, quando eu comecei, a gente começou a jogar dessa forma no Brasil, que foi com a Citrosuco em 81. Em Santos? Em Santos. E com a GK? Fazenda Itamaraty, o GK do Sul, em 82. Até 85, quando a gente, nesse espaço de tempo, não houve, assim, por parte, quando eu cheguei na Espanha, eu me surpreendi com a reação deles. Porque, afinal, eu tinha estado no Brasil esses anos e ninguém tinha olhado muito com atenção a esse tipo essa possibilidade, né, de jogar dessa forma. Porque é uma outra possibilidade. Eu não vou dizer que seja melhor, nem pior, mas é uma outra possibilidade. E na Espanha, em pouco tempo, essa reação foi grande e começaram com isso, né? Com essa palavra de 4-0. Né? Tu nem sabe quem botou isso? Realmente não sei. Apareceu assim? Apareceu. Apareceu na Espanha o nome, né? Então, aí a partir em que time tu começa isso? No Toledo lá? Onde tu começa isso? No Toledo, no Carra Toledo da época, que a gente tinha um time limitado, tinha perdido jogadores. E como tu diz para os jogadores que tem que ser dessa maneira, que tu acha que pode complicar o adversário? Eu tive uma ajuda de 2 jogadores de Santos, né, que já... Como era o nome deles? Sidney Eduardo. O Sidney, o canhoto? O canhoto e o Eduardo, né? Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo da seleção? Não. É brasileiro. Outro. Que não eram conhecidos muito no Brasil, né? Eu tive uma ajuda boa neles. E aí eu veio o Llorente, né? De uma escola. Llorente. Tem o Lozano, que era o treinador. E tinha uns outros meninos que eram do infantil, que nessa época não podiam jogar, mas que depois de uns anos a gente acabou juntando, né? No Toledo? No Toledo, que era o Adeva, que era... Que ano isso? Isso foi em 86. Final do ano de 85. E 86. E como tu vem para a Espanha? O Mário Rui Dias era um jogador paraguaio. Eu havia estado no Paraguai uns 2 meses e meio. E tu esteve lá em 88 ou 87? Não, foi em 85, né? 85. Um pouquinho antes de eu ir para lá. E o Mário já estava na Espanha, logo depois do Campeonato Mundial de 88. De 85. 85. De 85. Que foi na Espanha. Que foi na Espanha. O Mário apareceu lá por umas 2 semanas. Eu não sei por que ele apareceu lá, né? Em São Paulo, isso? Em São Paulo. E aí me telefonou e ele esteve vendo os treinamentos em Santos. E ele gostou e me falou: Zé, você precisa ir para a Espanha e tal, que no nosso time,
que está E precisando já era o de Vicente treinador. Neto esse? Não, era um diretor antigo, Antigo. era um anterior. Mas o mesmo ginásio lá dos cavalos. Salto do Cavalo, né? E aí, quando a gente começou a introduzir Sistema. esse... E o Adolfo já estava aí ou não? O Adolfo já estava o Adolfo e o Mário. Quando a gente chegou lá, logo depois de um mês, o clube teve um problema econômico grave, porque mudou a política, né? Era de um partido, né? Passou para o outro. Político, Político. né? Era da esquerda. Passou. E mudou para a direita. Lá em Toledo. Em Toledo. E aí não sponsorizou mais a equipe. O Mário e o Adolfo tiveram que sair. E o Adeva já estava? O Adeva não, eu conheci logo depois, era menininho. E os irmãos? Tinha o irmão dele também? O Llorente já tinha mais idade. Não, o irmão do Adeva. Do Antônio Adeva? Ele tinha um irmão, mas que não teve muita... Não teve. Está jogando hoje. É? No Vargas. Ele começou, exatamente, em Vargas. E aí saiu o Adolfo e saiu o Mário. Saiu o Adolfo, saiu o Mário. Para praia. Saiu todos os meninos. Não, foram para Andorra, né? Eles foram para foi para Mácer. Mácer. Mas tiveram em Andorra também. Também. Tiveram. E tu continuou em Toledo? Eu continuei. Não só saiu o Mário e o Adolfo, como saiu o Kiki, saiu... Porque era um time que havia o Mário e o Adolfo, mas haviam também mais 4 moços de Madrid, que eram a base do time, né? Quem eram os outros 4? Que era o Kiki... O Kiki ou no outro Kiki? Não, um outro mais Kiki. Antigo, que era o Paco, que depois foi para a seleção, um bom moço, um moço muito bom. Depois eu tive com ele de volta, mais uns anos. Que era o Cancho, que hoje é auxiliar, exatamente. E o Lozano foi o Lozano, que era o único de Toledo, permaneceu. E o Llorente? O Llorente veio da escola, conheci o presidente do clube, conheci esse rapaz, falou e esse moço veio, né? E o Dias Rincon? Preparador físico? O José Antônio veio só depois, quando eu retornei, de Rainha. E esse menino que está na Itália, o treinador? Jesus, também veio depois. E o Tino Pérez? O Tino Pérez era jogador com a chegada minha. Era um dos jogadores da equipe, né? E tu continuou com a mesma dificuldade financeira, tu continua? Continuamos, fizemos um bom campeonato com esse pessoal que havia, com a meninada de lá. Ninguém esperava manter a categoria, esse conseguiu manter. E mais do que manter, conseguimos uma metade de tabela. Mas tu sente que os outros equipes da Espanha começam a, não digo imitar, mas a procurar jogar igual? O que surpreendeu equipes como Interview, como na época Marsans, foi que quando eles jogavam contra nós não em absoluto jogávamos como um time retrancado.